Olá, galera de Salvador, boa noite. Meu nome é Ramon Mota, candidato a vereador Josimar 13600, e hoje com um tema bem abordante, bem gratificante a gente discutir isso hoje, que é o combate à LGBTfobia. Estamos aqui com nossos convidados. Carol Carvalho, sou lésbica, estudo no Colégio Central. Repetindo, Carol Carvalho, sou lésbica, estudo no Colégio Central. Carlos Araújo, sou bissexual, sou diretor-geral do Estudante da Teixeira de Freitas, e é isso. Josimar. Bom, a gente sabe, né, que falar de LGBTfobia é complicado. É complicado porque a gente sabe, só a gente que é LGBT sabe o que é sentir isso na pele todos os dias. Só a gente sabe o que é sofrer um olhar diferente na rua, muitas vezes a gente sofre opressão dentro das nossas casas. Então, a gente tem um candidato a vereador que faz esse tipo de discussão e que dialoga com a juventude de extrema importância. Para a gente começar o nosso debate, eu queria falar sobre um casal LGBT foi morto. Foi morto e até hoje, em todas as pesquisas que eu fiz hoje na internet, esse crime não teve solução até hoje. Mas cadê as câmeras de segurança dos prédios que estavam lá, do que até hoje não teve um resultado? Cadê a mídia caindo em cima disso? Então a gente precisa aprofundar esse debate, principalmente na Câmara de Vereadores. Sobre Salvador, mas como no estado, no país, é um debate que precisa ser muito aprofundado. Né? A gente vê todos os dias jovens sendo criminalizados, sofrendo crimes de homofobia, sofrendo crimes de preconceito, piadinhas de preconceito, seja na escola, na rua ou em casa. Apesar de que os tempos mudaram no século XXI, ele tem mais traquejo a relação entre a juventude, mas ainda existem homofóbicos estabelecidos nessa cidade. Né? A gente, hoje, Ramon, conta com poucas ações voltadas, inclusive, efetivas mesmo, de fato, para a valorização, inclusive, de implementação do respeito e combate à homofobia dentro da cidade. É muito tímido, inclusive, as ações que são construídas hoje pela gestão pública. Já no governo do Estado, você tem uma secretaria de combate, uma secretaria especializada, inclusive, de LGBTs, né? Onde tem amparo, onde tem acompanhamento, né? O governo federal, inclusive, foi uma iniciativa do governo Lula, inclusive, realizou a primeira Conferência Nacional de Políticas LGBT, que traçou metas, que traçou um programa, que traçou um perfil específico para a construção de combate à homofobia no Brasil. E isso, infelizmente, aqui em Salvador, a gente pouco conseguiu estabelecer. Salvador, por exemplo, não tem uma conferência, não teve um encontro da temática para debater as problemáticas, inclusive, dos LGBTs. Né? É uma dificuldade para conseguir emprego, né? Inclusive, no mercado, assédio sexual, inclusive, muito assédio, muito preconceito. Né? A batalha, inclusive, diária que é feita para poder garantir o nome social, né? Estabelecido o nome social, e inclusive um debate que já vem sendo feito por lei, e hoje você não tem essa coisa específica. Uma das coisas que nós queremos apresentar, inclusive, da nossa candidatura, dessa caminhada para o tema LGBT, para a temática LGBT e o combate à LGBTfobia na cidade, por exemplo, é a criação de uma lei municipal que estabeleça crime na cidade de Salvador, né? Que estabeleça crime na cidade de Salvador, crime por homofobia. A gente sabe que tem algumas limitações, mas fazer a provocação do debate, inclusive na Câmara, é importante. A gente sabe que a Câmara, inclusive, ela tem hoje, na sua formação, um fundamentalismo religioso muito forte. Prova disso é o que foi o Plano Municipal de Educação, a rejeição do Plano Municipal de Educação. Se nós tivéssemos um mandato, inclusive, combativo da Câmara, que de fato fosse, se somasse com os poucos que nós temos lá, que foram naquele debate, com certeza a temática de diversidade sexual nas escolas seria apresentada com muita tranquilidade. Às vezes eu acho, inclusive, às vezes não, quase tenho certeza disso, que o problema hoje do preconceito mesmo é a falta de esclarecimento. É a falta do diálogo em casa, a falta de provocar o diálogo em casa, da escola, por exemplo. Né?
A escola, inclusive, ela, por um determinado foi muito fechado. Carol mesmo aqui, recentemente, foi vítima disso, né, Carol? A questão de ter, por conta de você se identificar com a sua opção sexual, você acabou impedida. Então, esse debate precisa ser amadurecido no seio de políticas públicas, né, em Salvador. E a comunidade LGBT, ela precisa ser valorizada. Por exemplo, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas vou dar um exemplo. O Beco dos Artistas, por exemplo, é um espaço culturalmente da cidade de Salvador que é reconhecido, inclusive, pelas transformistas, pelas apresentações e pelo público. Nem reconhecido como um espaço de Salvador e nem se encontra nos destinos turísticos da cidade, né? Quem vem conhece o Beco dos Artistas, por exemplo, conhece porque alguém deu como referência, alguém da própria comunidade LGBT deu como referência esse espaço. Então, na Câmara de Vereadores, eu acho que inclusive essa é uma boa proposta para quem se defenda, colocar o Beco dos Artistas em todos os espaços, né, LGBTs da cidade, como patrimônio cultural de Salvador, colocar inclusive né, nós temos depois de São Paulo a marcha pelo orgulho gay, a caminhada pelo orgulho gay de Salvador é a segunda maior do país, tá entendendo? Então, ainda assim, existe pouco financiamento, existe pouca ajuda, né? Inclusive, é estrondoso as dificuldades que a Prefeitura de Salvador coloca, inclusive, para a realização dessa caminhada. E falando nisso, ali no Rio Vermelho tem um núcleo de referência LGBT e até hoje eu não sei. Eu como LGBT não sei vocês, mas até hoje eu não sei para que serve aquilo ali. Então... inclusive esse centro ele surgiu muito das provocações que estavam acontecendo. Muito infelizmente, das mortes, né, LGBT, lançou-se um centro que você tem uma pessoa, tem um espaço, tem uma referência que não consegue construir. Por exemplo, você há 15 dias atrás, você não, Stephanie, há 15 dias atrás, que é uma travesti, que está na nossa candidatura, que está na nossa base de apoio, passou por um processo de preconceito na estação da Lapa privatizada, por conta de tentar utilizar o banheiro feminino, e os seguranças quase bateram nela, né? Quase bateram, até que ela terminasse de explicar que era uma travesti, que era reconhecida, que era isso, e que ela tinha o direito, inclusive, de fazer esse debate, de utilizar aquele espaço. Os seguranças já foram pegando pelo braço, já foi colocando para fora, eu lembro que teve uma confusão, né, que todo mundo se juntou ali em defesa, né, e é uma situação muito triste isso, é muito triste. Né? Infelizmente, a Prefeitura de Salvador, por exemplo, não tem o reconhecimento, Carlos, do nome social. Por exemplo, quem é funcionário da Prefeitura de Salvador e que é homossexual, declarando que tem o direito de ter o nome social estabelecido, cara, a Prefeitura não reconhece isso. Né? Nos seus quadros de funcionário, a pessoa vai lá ter que se identificar com o nome que está na identidade. Então, eu acho que é um debate, inclusive, que a gente precisa aprofundar muito. E ter um mandato, inclusive, ter a disposição de um mandato que possa contribuir com essa pauta na cidade é muito importante. É muito importante. Acho que é isso. Eu acho que é uma coisa pra gente, não tem não? Cadê? Minha mãe tá em casa assistindo Beijo, mãe, e minha mãe acabou de mandar uma... A mãe de Ramon é uma figura, viu, gente? Minha mãe, gente. Nessas eleições para mudar Salvador, Jucimar para o vereador. Um abraço aí para a mãe de Ramon, inclusive, é um exemplo, inclusive, a gente sabe, Ramon, que muitos jovens que têm dificuldade de relação em casa com os pais, né? Não é somente na rua, mas também em casa, né? O exemplo de sua mãe, por exemplo, de lhe aceitar, de construir, inclusive, essa opinião. Do que é a opção sexual, né? Do que é a opção sexual, a orientação sexual. Com certeza, né? Até porque eu por exemplo, eu não assumi gay, eu não sei um terço do que eu sou hoje, então eu agradeço muito a
Da minha vida e obrigada. Gil, eu tava lembrando, né, que você tava comentando o caso de Stephanie também, ou de Carol. E aí eu venho reparando a questão do que só vem, o que morre são aquelas, a imagem dos gays que são afeminados, ou na maior parte das vezes das trans mulheres. E o que a gente acaba vendo que também é a imagem da mulher, que ela é fragilidade. Também lembra da questão das mulheres que são lésbicas e que são barradas, como acontece várias vezes, de mulher. Carol aqui, por exemplo. Sim. No caso, na questão social de quando um homem ele se veste de saia, quando o homem se afemina a ponto de pôr uma saia, de ele não ser aceito nos bancos, de não ser aceito nas escolas, de ser, como aconteceu comigo, de eu estar de saia, de eu ir para uma apresentação de saia, e os policiais, a polícia militar, fazer escárnio de mim, de eu tomar tapa por estar usando saia. E eu gostaria de saber como é que você visualiza tudo isso e como é o seu posicionamento. Uns 2 anos atrás, aconteceu um caso no Campo Grande. Né? Dia de sexta-feira, tipo. Né? E a comunidade ao redor, infelizmente, em vez de compreender, tenta marginalizar aquele processo das pessoas que participam ali, que levam violão, né? Que se juntam para trocar uma ideia, para poder andar de patins, de skate e tal. Do guarda municipal, inclusive até a AGES publicou e fez nota sobre isso, né? Que foi um grupo de jovens, eles eram LGBTs, né? Eram gays e tinha algumas lésbicas no meio deles, e a guarda municipal, os guardas municipais, uns atacaram na praça de Campo Grande, né? Porque aquilo foi um ataque. Porque se fosse com qualquer outro tipo de situação, como é que eu posso dizer isso? Até esquisito, né? De pessoas normativamente estabelecidas, né? Eles não fariam daquele jeito. Aí alguém conseguiu gravar, né? E eles deram choque do taser, chamaram de viadinho, sapatão, né? Que aconteceu no Campo Grande, que por consequência disso, inclusive, gerou várias revoltas, várias mobilizações. E hoje, por exemplo, a Praça Campo Grande é uma praça, quem chega na sexta-feira, encontra a juventude de todos os cantos, assim como fala da Barra, por exemplo. Né? Aos domingos a galera se junta, inclusive eu queria dar até como sugestão aqui para a turma que se junta na Barra, o Maitá também é bonito, o Parque da Cidade. O Parque da Cidade. Você tem as praias da Ribeira, né? Você tem outros espaços também que a juventude pode se organizar, inclusive da mesma forma que se organiza lá no domingo, né? Então assim, Carlos, para nós, como eu falei nesse instante, né? Tornar crime, tornar o processo de preconceito, a ação de homofobia crime, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu acho que a gente pode, inclusive, dialogar com o governo do Estado, Carol, que tem espaço para isso. Né? Ter um mandato que possa dialogar isso com a Assembleia Legislativa e transformar, e quem sabe também, pautar a questão da delegacia especializada para o crime de homofobia na cidade de Salvador. Né? Até porque nós estamos falando da capital, né, do nosso Estado, uma capital que, inclusive, tem uma diversidade muito grande, inclusive, muito grande mesmo. Né? E acho que passou do momento de fazer esse debate dos poderes públicos, de estabelecer e lutar pela criação de uma delegacia especializada, né? Porque eu acho que não somente punir as pessoas que cometem o crime de homofobia, mas também que possa construir um trabalho social, que possa conscientizar e que possa, acima de tudo, a gente tem falado muito nessa campanha, muito nessa candidatura, que é a palavra respeito. Eu acho que o problema nosso social é que entre as pessoas está nos faltando um respeito. Né? Eu acho que quando a outra pessoa do outro lado está fazendo com o corpo dela, aí a gente começa a criar a linha de respeito. Para de se incomodar, né, com o vizinho ou a vizinha. Para de se incomodar com o coleguinha ou com a coleguinha. Né? Porque quer fazer o que quer fazer, faz, é o livre-arbítrio, é o direito sobre o seu corpo. E aí, então... E só para me concluir, Carlos, essa questão que você abordou também, além da LGBTfobia, sofre do machismo, né? Porque são assediadas, sofrem tentativa de estupro, numa tentativa inclusive de dizer que
é a forma de se consertar. Não, você tem que gostar de homem, que é isso, que não sei o quê, peraí. E muitos colegas nossos, inclusive, colegas não, mas pessoas do nosso convívio, né, que criminalizam, mas na hora H quer ter duas meninas juntas, não importa, inclusive, a orientação sexual dela. Eu já ouvi muito isso. Isso precisa ser abominado, precisa ser excluído. E eu acho que o processo de construção de respeito, principalmente, e o processo de... perdeu uma oportunidade, inclusive, apesar de a gente lutar, mas perdeu a oportunidade de fazer esse debate onde 60% do tempo da juventude passa dentro da escola, pô. É dentro da escola, é trazer o pai para dentro da escola, trazer a mãe para dentro da escola e fazer esse debate junto com a juventude, fazer esse debate com as pessoas, né? Então, nós já abordamos aqui a questão de tornar crime a homofobia na cidade de Salvador, né? Fazer o debate sobre a criação de uma delegacia especializada, a questão da valorização da cultura LGBT na cidade de Salvador, né? Isso, inclusive, não só o beco dos artistas, mas de todos os outros espaços, as caminhadas, as paradas gays que você tem por aí, né? Espalhado por todos os cantos. E nós precisamos ter um mandato, e nós precisamos ter uma Câmara de Vereadores atuante e que seja a porta de entrada para que essas pessoas elas se sintam representadas e que elas possam dialogar com políticas públicas da cidade, que possam beneficiar elas. Coisa que, infelizmente, hoje na cidade não tem. Nós não temos. Tem essa ação sucinta, mas, no contexto geral da Câmara, não é ruim. Aí eu pergunto, se um filho, ou um parente próximo, ou alguém que gosta tanto, se descobre na sua orientação sexual, vai fazer o quê? Vai dar uma pedrada? Vai dar um tiro na cabeça? Vai fazer o quê? Precisa ter respeito, gente. Eu acho que a palavra de consenso de construção hoje é a questão de respeito. Que parece que tem alguma coisa pra gente, né? O Joilson do subúrbio. Interatividade. Isso. Vamos. Cadê? Solte o play. Boa noite, primeiramente para a Temer. Me chamo de Estadual Monteiro Lobato. Hoje eu vim aqui dizer minha indignação sobre o plano municipal da educação, que diz que alunos escolas dentro dos espaços. Eu acho isso um absurdo. Eu como gay, eu como militante da AGES, entendeu? Eu participo do grupo gay daqui do meu bairro, do LGBT do meu bairro, desculpa. E sei que a luta é grande, a luta é todos os dias, todas as horas, todos os segundos, e que não tem muitos espaços. Então, eu voto em Gilcimar Brito, candidato a vereador da em diálogo com a juventude LGBT, ele trabalha com a gente todos os dias, ele gosta de uma boa pessoa lá dentro da Câmara que não deixará essa lei passar. Joilson, um abraço para você, meu irmão, e para toda a turma aí da Fazenda Coutos, a galera do subúrbio, né? A galera de Vista Alegre, certo? A galera de Paripe, que tem um núcleo LGBT, inclusive, sobre a questão do debate de diversidade das escolas. E dizer, Joilson, que infelizmente o plano municipal passou a ser um debate de gênero e identidade sexual dentro das escolas, mas que nós temos aqui o compromisso, inclusive, de rever essa discussão na Câmara, seja por um novo projeto de lei, seja por emenda constitucional à ideal do município, tá entendendo? Seja por qualquer outro espaço de interação. E enquanto isso não acontece, dizer para quem votou contra a implementação, dizer que infelizmente para vocês isso para quem tem a militância, que tem a construção diária de combater a homofobia, é somente uma lei, é somente um papel que vocês assinaram, porque tem inclusive eu sou testemunha disso de todos os dias, inclusive. A galera está fazendo esse debate com muita seriedade, mas muita seriedade mesmo. Você tem escolas e colégios, escolas municipais, inclusive,
e de meninos de ensino fundamental, que estão fazendo debate mesmo, e inclusive chamando os pais para dentro desse espaço, tá entendendo? Infelizmente a gente ainda tem um processo educacional que é muito arcaico, né? Eu costumo dizer que nós temos Carlos, uma formação educacional do século XIX, uma estrutura física do século XIX, um processo de formação educacional do século XX e uma juventude do século XXI. Então a gente precisa resolver essa equação, até para que a gente possa proporcionar a diversidade da escola e desse espaço com muito respeito, tá entendendo? Com muito respeito. Então, Joilson, e para essa turma toda que se organiza na cidade, nós temos o compromisso, sim, de inclusive estabelecer nosso mandato, tem uma pretensão de ser um mandato popular, e a gente já tem aqui na nossa coordenação esse entendimento que nós vamos funcionar como mandato setorial. Nós vamos ter um setorial LGBT, de racismo, de mulheres, tá entendendo? Um setorial esportivo que a gente possa, inclusive, fazer o debate da cidade com as pessoas, inclusive, que constroem essas pautas, né? Não simplesmente ser um candidato ou simplesmente ser um mandatário, mas que o mandato em si, no seu conjunto de formação, ele possa trazer para dentro da Câmara de Vereadores os agentes, as atrizes, os atores. Então, essa proposta muito que uma grande parte das pessoas que estão construindo essa reforçado muito nisso. Recentemente a gente publicou na nossa página aí a declaração do apoio de Stephanie, que é Vitor, que é o ex-diretor de LGBT da AGES, né, e transformado a Stephanie, que foi emocionante para nós, inclusive, naquele momento, né, que é a questão de abordar o que vive Carlos e Carol todos os dias, seja no ônibus, seja na escola, seja no trabalho, no mercado, até propriamente de casa. E nós temos que achar uma forma, né, de fazer esse debate com muito mais tranquilidade. Eu também quero falar uma coisa. Eu passei por um caso bem difícil, foi na escola que eu estudo, que um short do mesmo tamanho. Ele olhou pra mim e falou: você não vai entrar. Por quê? Porque você é mulher. Caramba! Entendeu? E é difícil. Eu me senti vulnerável porque ele me ameaçou. Ele falou que... Pô, difícil isso. Ele falou que... de escola, não debater, vamos debater. Entendeu? Tem que ser assim. E é difícil pra gente. Só a gente que sabe, que vive, que sabe como é. Sabe a dor, né, de ser LGBT, de sofrer. É difícil você sair todos os dias, e não ter a certeza que você vai voltar pra casa. Entendeu? Porque você passa por preconceito todos os dias e tem um machismo. Ah, você é assim porque você não encontrou um cara de verdade. E fala, caramba, velho. É foda. É difícil mesmo, infelizmente, Carol. São situações dessas, né, que Salvador é uma cidade de baladas. Na transmissão anterior, nós fizemos alguns... Inclusive a comunidade LGBT se encontra na noite, nas boates, nos encontros, né, nos espaços. E uma grande maioria, por exemplo, da questão do mercado de trabalho, né? Uma grande maioria dessas pessoas acabam se profissionalizando na área de DJ, na área de barman, na área de transformistas, né? De organização de eventos, né? Ou seja, e nada disso é reconhecido na cidade. Nada disso é reconhecido. Nós temos grandes... Olha, chegou mais gente aqui, né? Vou dar uma pausinha só para poder nossa colega passar. Nossa queridíssima amiga Vitória. Nós temos uma grande parcela, inclusive, na noite, né?
sendo barman, seja produzindo as suas próprias festas. E hoje nós não vemos nada disso no roteiro oficial da cidade. Nada. Eu acho, inclusive, Ramon, você que é produtor cultural também, que é desta área, que sabe do que eu estou falando, que a cidade de Salvador precisa abrir espaço para essas pessoas. Precisa colocar, precisa conhecer, inclusive. Por que não colocar na grade de programação da cidade as boates que tem shows LGBTs, colocar na grade de turista da cidade os espaços LGBT da cidade, né? Na programação, os eventos, os shows que são feitos, está entendendo? Por que não fazer isso? Por que não promover esse debate? Eu acho que nos tempos atuais, desculpa, tem uma babaquice você achar pelo fundamentalismo religioso ou de opinião, não deve existir, vai existir, está existindo, vai cada vez mais continuar. Né? Então eu queria chamar aqui nossa amiga Vitória Virgínia para se somar com a gente mesmo. Pode vir. Se apresente. Vamos ao vivo, Vitória. Boa noite, Vitória Virgínia. Vamos falar mais. Como é que está a nossa comunidade? A gente está falando aqui, Virgínia, a gente abordou vários assuntos, inclusive vários aspectos, né? Seja do Plano Municipal de Educação, Ramon falou sobre a questão da criminalização e dos assassinatos, né, de travestis em Salvador. Aqui um espaço onde a gente consiga consolidar opiniões. Eu falei aqui mais cedo que na Câmara de Vereadores, pelo nosso setorial LGBT, do nosso futuro mandato, nós vamos brigar primeiro pelo reconhecimento dos espaços LGBT em Salvador, né? E inclusão, inclusive, no guia turístico da cidade, certo? E já estava entrando na pauta sobre a questão de trabalho, né? Questão de emprego na cidade, para esta comunidade, especializada pelo reconhecimento dessa comunidade. Depois que a gente conquistou transexual e podendo trocar seus RGs, se assumir, poder trabalhar assim, principalmente nas universidades, que é onde você é formador de opinião e você está criando jovens para a sociedade, é muito importante você ter essa visibilidade de achar mais comum. Normalmente impede que isso seja comum, mas essa visibilidade maior, principalmente por meios políticos, seria muito importante. Hoje, por exemplo, a única forma de visibilidade Mas você, por exemplo, não tem no calendário de Salvador um dia de orgulho gay específico. E a Parada Gay de Salvador também acaba deixando de ser um espaço Salvador. Então, já deixo também a crítica ao Carnaval, a Parada Gay, que está mais parecendo o Carnaval de Salvador, que não tem mais espaço que a gente possa dar a nossa voz. Eu acho, inclusive, que não é somente na Parada Gay, não, Ramon. Eu acho que todos os dias, em todos os espaços, viu, Vitória? Eu falei mais agora há pouco também sobre essa questão que você abordou, que é a questão do nome social, né? Que a Prefeitura Municipal não reconhece dentro da sua estrutura administrativa, dos seus funcionários, né, as pessoas, proporcionar a oportunidade para que as pessoas utilizem o seu nome social. Falamos também aqui sobre a questão do centro que foi criado, que até hoje ninguém sabe para o que é. Na verdade, ele está fechado. Ele foi aberto, teve uma palestra e depois fechou. Aí, na campanha, novamente, ele foi reaberto, teve uma atividade e ele é fechado. Ele só funciona para dar visibilidade ao prefeito quando ele quer uma atividade de LGBT na cidade. Ele fica normalmente fechado o ano todo. Né? Aí, que seja para poder receber denúncias, que seja para receber sugestão, que seja ali para poder você construir políticas públicas. Aliás, eu falei também que Salvador não tem um espaço, um fórum, não criou a Prefeitura de Salvador nos últimos 4 anos, e nem os anteriores criaram um espaço, um fórum que possa debater políticas públicas para a comunidade LGBT na cidade. Inclusive,
a proposta é de criar o dia, fazer o projeto de lei para a criação do dia do orgulho gay, do orgulho LGBT, inclusive de combate à LGBTfobia também na cidade, mas não somente o dia, mas que isso consiga construir para dentro da cidade um processo de debate com seriedade, né, para essa pauta, e dizer mais, inclusive propor inclusive, a formação, né? E se a prefeitura não topar, não tem problema, se eu for eleito, nosso mandato constrói. Nosso mandato constrói. Até porque nós nos organizamos em base social, nós somos militantes do movimento estudantil, nós somos militantes de juventude, para isso não tem problema. E se também a gente não chegar ao êxito do mandato, Ramon, eu acho que você está na diretoria da nós já construímos esses espaços, você construiu maravilhosamente o encontro LGBT no dia 29 de abril, lá no Colégio Dorico Tavares, que foi um sucesso, inclusive, do ponto de vista de apresentar políticas públicas para dentro do segmento educacional, né? A gente precisa continuar com essa pauta, continuar o processo da disputa eleitoral da cidade, tá entendendo? E o instrumento que é ter um mandato à frente da defesa dessa comunidade na cidade, né? Acho que é isso. Tem pergunta? Cadê? Tem uma perguntinha aqui. Bom. Deixa eu achar aqui. Vale alto, viu? Gil, a gente sabe que a população LGBT enfrenta muita intolerância nos âmbitos sociais. E isso se reflete dentro da Câmara dos Vereadores. A gente sabe disso. E muitos deles são extremamente preconceituosos. Como você analisa essa postura desses representantes? Muito ruim. Os interesses do povo. E se é para representar os interesses do povo, é Estado laico, sem distinção de raça, cor, orientação sexual. E eu estou indo para representar os interesses do povo, não somente no meu eleitorado, não. É para representar os interesses da cidade. E dentro desses interesses da cidade tem a comunidade LGBT. Tem a comunidade de combate ao racismo, tem a comunidade que, inclusive, as mulheres que se organizam para combater o machismo. Então, dentro da Câmara de Vereadores é um erro, é um equívoco isso. É um equívoco. Inclusive, a população precisa estar atenta, inclusive, as pessoas, a esses ditos representantes, que, inclusive, devem registrar que não, eu tenho certeza absoluta que não são todos. Nós temos pelo menos uma vereadora ali dentro que pauta muito bem essa questão, tá entendendo? Mas precisa de reforço, precisa de apoio. Tá entendendo? Então, ter um mandato da juventude que dialogue com essa camada social de Salvador, desta comunidade LGBT, nós precisamos fortalecer, se somar e acabar de vez da Câmara de Vereadores esse tipo de preconceito, que é um absurdo isso. Então, para mim, inclusive, se for para a Câmara de Vereadores, vou logo dizer, como vocês falam que é bafão, né? Mandar logo bafão, se for vereador de Salvador e presenciar uma situação dessa, pode ter certeza, parceiro, que não vai ter arrego. Não vai ter arrego, tá entendendo? Vai ser escrotizado na frente, inclusive, como é que a gente chama? Como é que a gente fala? Vai levar carão público. Alguma coisa da interatividade aí? Carlos só perguntou pra gente, né? Carlos. Não, era quanto à educação. Essa questão a gente comentou sobre a marginalização e a gente entende que todos os espaços culturais normalmente ele é ocupado por alguém que é do meio LGBT. E sempre os espaços são marginalizados, quando é a poesia, quando são as áreas da noite. E eu queria saber como é que vai ser implementado alguma forma de... ou como vai ser feito para que tenha mais visibilidade. Bom, questão de segurança. Já falei, acabei não abordando alguns outros temas que eu vou colocar, mas questão de segurança. Primeiro, trabalhar com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? E isso é importante, a gente não pode abrir mão de fazer esse debate, precisamos tratar com a Secretaria de Segurança Pública, o comportamento da polícia. Eu fiquei muito triste com o que eu soube com o que aconteceu lá no Maitá, que foi inclusive um encontro que foi organizado por um grupo de LGBTs, que acabou se tornando um encontro da juventude, e hoje a gente presencia essa situação. E o agravar dessa situação do Maitá é que, desde a semana passada, a Prefeitura de Salvador,
né, junto com a CEMOP, né, que é a Secretaria de Ordem Pública, tem passado no Porto da Barra, ele falou da Barra, né, na região de Itanobre, e tem recolhido os violões, tem recolhido os skates, os patins, né, a galera que organiza no dia de sábado os luais estão sofrendo repressão da prefeitura, e infelizmente tem a participação da Polícia Militar, a gente entende da questão da institucionalidade, né, e a Guarda Municipal tem sido muito violenta nesse tipo de aspecto. Então, garantir a segurança do respeito, né, o processo de interpretação do limite, inclusive, do que é o papel do Estado, que é o papel, inclusive, dele de respeitar a opinião e, principalmente, a orientação sexual da pessoa, né? Eu acho que este é fundamental. A segunda, que é a questão que a gente acabou passando aqui por conta da fala de Vitória, que é a questão da geração de emprego para essa comunidade, ou seja, reconhecer eu tenho batido muito nisso, a gente sabe que a função de DJ dentro da cidade, uma grande maioria, não uma grande parcela, não a nossa comunidade, mas uma grande parcela é da comunidade LGBT, que constrói a noite, tá entendendo? A profissão de produtor cultural precisa ser valorizada na nossa cidade, precisa ser reconhecida, certo? Porque isso gera emprego, tá entendendo? Gera emprego, gera renda para a cidade, gera renda para essas pessoas que precisam sobreviver. As pessoas precisam sobreviver. Inclusive, fazendo um debate que você falou aqui, caso a questão de andar com o site, precisa ser seguro. Né? Fazer um debate de conscientização da sociedade. É o que nós precisamos para esse próximo período e ter um mandato que não seja somente parceiro, mas que compreenda e que dentro do seu setorial consiga construir essa opinião para Salvador fundamental, velho. Fundamental mesmo, eu não tenho dúvida. Eu sempre estive convencido, né? Há anos, inclusive, que a gente faz debate, a gente organiza um movimento estudantil, nossos líderes estudantis são organizados e orientados a criar empresas LGBT. As nossas entidades que a gente organiza, elas têm os diretores LGBT, né? E o convívio de respeito ele começa a partir de nós. Então, se a gente conseguir estabelecer isso para dentro do movimento estudantil, conseguir estabelecer isso para, por exemplo, o Joilson é uma experiência inovadora, é um grupo LGBT que se organiza nos bairros da suburbana de Salvador, tá entendendo? Que acolhe, que conversa, que dialoga, inclusive que se protege e protege outros LGBT no subúrbio de Salvador, que a gente sabe quanto é perigoso, né, você se expressar, né, em algumas regiões da cidade, não por conta da criminalidade, mas por conta mesmo das pessoas. A falta, na verdade, sabe o que é? Eu costumo dizer isso, falta esclarecimento. Eu acho que se houvesse esse debate, infelizmente, uma grande parcela da sociedade perdeu a oportunidade de ter o debate feito dentro das escolas, feito dentro da comunidade, trazendo pai, trazendo mãe. Não é uma doutrinação de transformar o filho, olha, dizer que você nasceu homem, mas você pode ser uma mulher, ou você nasceu mulher, pode ser um... Não. É explicar. É uma ajuda, porque a gente vê, inclusive, muitas mães e pais. Esse centro, por exemplo, poderia estar funcionando para isso, pô. Uma busca de orientação, uma busca de ajuda, de compreensão, né? Mas, infelizmente, não funciona. E a mensagem que a gente passa para que nós, LGBTs, passamos é essa, que a gente não quer a aceitação de ninguém, é só pelo respeito. Passando pelo respeito... E na condição, inclusive, de aliado de luta, podem achar em mim, podem buscar em mim, não somente na questão do mandato, mas na figura pública que eu sou, né, o apoio necessário para que a gente possa trazer essas pautas para dentro da Câmara. Uma delegacia especializada aí no diálogo com o governo do Estado, que a Guarda Municipal pare de bater nos LGBT na cidade, assim como também a Polícia Militar, mas que a gente possa construir alternativa. Bom, a gente acaba de receber uma perguntinha aqui do João Lúcio, lá de Cajazeiras 5, que ele está falando assim: Jucimar, o que você nos diz sobre a necessidade de casal exposto com a pauta LGBT, barra de saia, por exemplo? Pois é, eu vejo muito... como é o nome do menino mesmo? João Lúcio. João. Eu vejo muita gente falar, muitos colegas nossos, que não sei o que, veja isso.
Mas tudo, basta organizar o baba de saia, pronto, solta todo mundo, se solta todo mundo, vai ficar todo mundo feliz. Eu acho importantíssimo, inclusive, que eu tive que organizar mais baba de saia, não só para os homens, por que não organizar o baba de bermuda para as mulheres também, né? Que eu acho que é uma coisa bacana, inclusive, que acontece geralmente nas escolas, e poucas comunidades colocam isso. São essas iniciativas, inclusive, que apesar de ser uma brincadeira, né, que acaba quebrando o gelo, quebrando o tabu, né? E aí, mesmo que as pessoas ali, eu tenho certeza que essas pessoas, inclusive, quando se transformam, se vestem de mulheres, e essas mulheres que se vestem de homens, eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas aí cometem, na sua grande maioria no dia a dia, crimes de homofobia, atos homofóbicos, né? Não simplesmente, viadinho, não sei o quê, sapatão. Não, muito pelo contrário. Nós temos um bloco na cidade que aborda isso no carnaval, aborda muito isso. Muita gente vai na brincadeira, mas muita gente vai ali também no processo, inclusive, de quebrar o tabu, né? De quebrar ali o gelo, olha, dá, rola, né? Vamos seguindo e tal, enfim. Eu acho bacana, foi bacana essa pergunta, porque a gente acabava se passando disso e isso acontece todos os dias. E é um momento, inclusive, de diversão que eu acho que a gente pode, inclusive, Ramon, trazer para a abordagem disso, botar ela na pauta, ó, eu estou fazendo um baba de saia aqui hoje para acabar de combater a homofobia. Se todo ato de homofobia fosse prevenido com baba de saia, com baba de bermuda, eu acho que a gente conseguiria resolver uma grande parcela dos nossos problemas, né? Nossos problemas. Tem mais alguma coisa da interatividade? Tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Lúcia do Subúrbio acabou de mandar uma perguntinha pra gente. Jusilá, dentro do movimento LGBT temos o recorte de combate ao racismo. Me fale sua opinião sobre essas opressões casadas. Muita. Porque você, dentro do movimento LGBT, você tem, além da homofobia, você tem o crime de racismo e você ainda tem o machismo. Né? Ou seja, muitos travestis, muitos homossexuais assumidos sofrem, inclusive, um preconceito redobrado pela sua cor da pele. É um absurdo isso. É um absurdo. Quando a gente fala sobre essa questão de criminalizar e colocar uma delegacia especializada, é porque precisa separar, inclusive, e especializar, identificar esses tipos de crime e enquadrar as pessoas. Né? Enquadrar as pessoas. Se você vê, tem um índice alarmante na cidade de Salvador, né, da questão de travestis, negros e negras que morrem, que são assassinados na cidade de Salvador. Tá entendendo? E isso é da grande maioria, são LGBTs definidos, as pessoas definidas na cor da pele. Tá entendendo? Então, não existe separação, existe um processo casado ali, né? Casado, e na grande maioria é isso. O crime de homofobia seguido por racismo, seguido por machismo. Aí a gente imagina, né? A situação, uma criança, né? Que é gay, negra, numa comunidade, numa favela, e LGBT, imagina o sofrimento dessa criança, né? Sofrendo no mundo de hoje em dia. Então a necessidade de debater isso é de extrema importância. Eu já até vi memes no Facebook assim, lésbicas negras são sapatões e lésbicas brancas são lésbicas, porque são brancas são lindas. Cara, infelizmente, esse tipo de situação acontece não aqui em Salvador, no estado, no país, né? E o movimento LGBT ele tem sido, eu tenho acompanhado muito isso, até porque acompanho o de vocês, Ramon, Carol, Vitória, Carlos e os demais, todo mundo que está aqui também nos acompanhando, né? A gente sabe o que isso significa durante todo o dia. E assim, eu tenho as minhas limitações de dizer, mas jamais vou afirmar o tamanho do quanto é sofredor para um homossexual, um transexual, né, um travesti ou uma lésbica sofrer, passar por esse crime, Carol. Passar por uma situação como essa. Tá entendendo? É absurdo. Na condição de aliado de luta, a gente precisa, inclusive, fazer um convite para a sociedade. Né, fazer um convite para a sociedade. Os LGBTs são gentes, amam e eles buscam respeito. Se não quiser respeitar, se não quiser, paciência, agora não distrate, não criminalize,
não bata, não agrida, não assassine. A gente precisa buscar construir isso, tá entendendo? Aí tem um ditadinho que a gente fala entre nós, né? Cada um cuida da sua vida, né? Quando cada um começar a cuidar da sua vida, esquecer da vida dos outros, eu acho que a gente começa a fazer aprofundar mais isso. Então, a delegacia especializada, essa parceria da delegacia especializada é neste sentido, de identificar todos os tipos de crime. Não é somente pela homofobia, não. É o crime de racismo e o crime de machismo junto. Ficamos muito felizes agora, recentemente, que a Lei Maria da Penha, ela se estendeu, né, para a questão dos travestis, né, inclusive esse debate que está aflorado no país, né, e se aflorando no país é uma conquista de anos, né, inclusive disso. Alguma coisa mais aí? Então, Eu bom, gostaria de encerrar vá. com uma poesia. Pode. Mas antes de você encerrar, eu posso fazer dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora a importância desse debate para dentro da Câmara de Salvador é inclusive uma relação de respeito. A nossa militância que nós temos hoje, que é o nosso maior patrimônio, de uma grande parcela que é também LGBT, né, a gente consegue todos os dias construir esse respeito. Se nós conseguimos, no dia a dia, dentro das escolas, dentro das comunidades, dentro das ruas, dentro das festas, inclusive, nós podemos ter a capacidade de transformar isso tudo também em política pública, Vitória. Nós podemos transformar isso em política pública. Nós podemos, inclusive, os funcionários da Prefeitura de Salvador, não só da Prefeitura de Salvador, mas de qualquer órgão público, possam ser chamados pelos nomes que eles se identificam, pelo nome social, que possam, inclusive, circular pelos espaços públicos da forma que gosta de se vestir, se comportar da forma que gosta de se comportar, tá entendendo? Sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de tabu, sem nenhum tipo de olhares diferentes, mas que a gente consiga estabelecer isso. E o compromisso do nosso mandato de valorizar esse processo, né, esse espaço, de transformar o Beco dos Artistas, de transformar o Beco dos Artistas em um espaço, colocar ele na rota turística de Salvador, né, de valorizar as pessoas, os artistas, porque o Beco dos Artistas, pelos últimos informes, está passando por uma enorme decadência, precisa de intervenção urgente do poder público ali, tá entendendo? Para que, inclusive, possa valorizar o espaço, para que as pessoas, não somente que vivem daquele comércio, mas que vivem também dos comércios que estão lá, mas que vivem também dos shows que fazem lá, né, dos transformistas, inclusive do próprio público que vai para aquele espaço, né? E não só ali colocar a Parada Gay de Salvador no calendário de eventos da cidade, tá entendendo? Salvador, a Prefeitura de Salvador, por exemplo, inclusive nenhum outro resiste, nunca teve uma festa voltada para a comunidade LGBT. E eu acho que é o momento, agora é o momento. Inclusive, nem que a gente tenha que apresentar um processo, que vão apresentar isso, um projeto de lei, né, consolidando o Dia do Orgulho Gay, mas construir, inclusive, uma agenda para a cidade de Salvador, né, uma agenda da cidade de Salvador para que essas pessoas possam se apresentar, para que esses transformistas possam se apresentar, para que as pessoas possam debater isso. E que inclusive para que as outras pessoas possam vir curtir e possam vir aprender, inclusive, com que essa comunidade tem para nos ensinar. Então, dizer assim para vocês, o compromisso não somente para a nossa militância, que me pauta muito sobre isso. Eu tenho muito orgulho de ter uma militância do movimento LGBT, assim como das mulheres, do movimento negro e de todos os outros segmentos que estão se organizando. O nosso mandato, que é um mandato que futuramente, óbvio, chegando ao êxito, será um mandato popular, um mandato setorial, um mandato de participação, né? Que não é somente por conta de uma ou outra opinião que eu vou mudar a opinião, não. Eu defendo a opinião LGBT e não é porque eu estou no processo de ser candidato a vereador que estou dizendo isso. Para quem me conhece, para quem já viu o meu histórico, sabe disso, o quanto a gente fomenta os debates setoriais, o quanto a gente apoia os nossos setoriais para funcionar, porque é uma relação de respeito mútuo que nós temos com a juventude e com os espaços de construção, né? E que a gente possa levar para dentro da Câmara de Salvador um mandato que possa fazer esse diálogo, inclusive com os outros próprios colegas vereadores, ou que quiserem declarar guerra lá dentro, que não toparem, não se preocupem. Quem me conhece sabe que eu tenho toda a disposição do mundo para fazer a defesa do que a nossa construção emana, né? Uma cidade, vamos construir uma Salvador menos homofóbica, cada vez menos homofóbica, e que acabe de fato com os assassinatos da nossa juventude,
né? Não somente das vítimas, mas dos travestis, dos gays, das lésbicas e todas as pessoas que tenham um entendimento por orientação sexual sobre isso. Bom, a nossa próxima roda de conversa vai acontecer na terça-feira, às 20 horas. Vocês não podem perder com o tema Esportes. Vamos falar sobre os esportes de Salvador. E é isso aí. E para encerrar, nosso amigo Carlos ele vai recitar pra gente. Aos 6 anos, idealizei o casamento perfeito. Hétero, branco, cristão. Espera aí, é melhor não. Aos 10 me descubro gay. Ai meu Deus, que confusão. Ou melhor, Deus não. Deus não aceita viado. E agora, o que eu faço? Ufa, que bom. Não me contaram na aula de religião, mas eu conheci o meu Deus. Me aceitou do jeito que eu sou, me ensinou a respeitar. Diferente da doutrinação, me mandou experimentar para reconhecer o meu lugar, para não me atrapalhar, para acima de quaisquer coisas não julgar. Já conheço meu lugar, viemos para ocupar. Lugar de viado é onde ele quiser estar. De saia, de berma, do que mais ele quiser usar. Salto nos pés e na mente, a altura que quiser alcançar. Preto, viado e periférico, ocupando o palco sem ser palhaço. Nada contra a palhaçaria, mas nada. Preto, viado e periférico. Eu sei. Além de ocupar só de pirraça, nós iremos incomodar. Boa noite, muito obrigado. Continue nessa jornada. 13.600. 13.600 na cabeça. Valeu, galera. Abraço.